Galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição. Nesse vídeo trazendo mais uma explicação de exercício para vocês, mais uma variação de exercício para vocês, feita aqui no banco Scott, tá? Dessa vez a variação de exercício que eu vou estar demonstrando para vocês vai trabalhar mais essa parte do antebraço, principalmente aqui o braquioradial, que é a parte aqui de cima do antebraço, mas também acaba pegando um pouquinho do bíceps como auxiliar. Perfeito? Qual é essa variação de exercício que eu vou estar trazendo para vocês? A ideia seria a gente estar fazendo uma rosca invertida com halteres alternada aqui no banco Scott, tá? Então a ideia seria a gente subir um braço de cada vez aqui no banco Scott, fazendo esse aqui invertido, beleza? Então uma variação de exercício bem interessante, tá? Que a gente pode estar fazendo aqui, tá? E aí, no caso, qual que é o benefício de fazer alternado? Qual que é o benefício da gente estar fazendo aqui no banco Scott? Primeiramente, falando do banco Scott, ele ajuda a gente a estabilizar melhor o corpo. Que às vezes, quando a gente faz em pé, né, a gente às vezes tem uma tendência de fazer gangorra com o corpo, ou às vezes o braço acaba saindo um pouquinho do eixo, enfim, a gente acaba ficando mais, digamos assim, instável. Aqui ele estabiliza todo o movimento, então é algo muito interessante para a gente conseguir concentrar na musculatura que a gente quer desenvolver e também às vezes até facilita para quem até está começando na musculação, por exemplo, pelo aparelho auxiliar, tá? Então essa é uma dos benefícios e a ideia de fazer alternado é a gente estar realmente concentrando a força em um braço de cada vez. Às vezes até dá para botar um pouquinho mais de carga que a gente consegue, enquanto eu estou fazendo e desço ele novamente, o outro, querendo ou não, tá dando uma pausa aqui, tá dando uma recuperada. E isso ajuda a gente, às vezes, até conseguir fazer um pouco mais de repetições, até colocar, às vezes, um pouco mais de peso. Então, também a ideia de fazer alternado é bem interessante, beleza? Então, a ideia desse vídeo seria eu estar te explicando como ajustar o aparelho, como ajustar seu corpo, né? Em questão de amplitude de movimento. Então, vou estar explicando tudo para vocês ali, passo a passo ali, para a gente ter melhores resultados, né? E evitar lesões. Então, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou estar te explicando tudo nos mínimos detalhes. Bora lá! Então, vamos lá, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é ajustar o aparelho, tá? Qual que é a ideia? O ajuste desse aparelho é bem simples, bem rápido de estar fazendo. É mais o assento aqui do banco. Por quê? A gente tem que botar numa altura o assento do banco de uma forma que a gente consiga apoiar o braço exatamente assim, que vem bem próximo da axila até a pontinha do cotovelo. A gente tem que conseguir apoiar o braço como todo aqui no aparelho, tá? Então, por exemplo, para mostrar na prática para vocês, se eu colocar o banco lá embaixo, o que acaba acontecendo? Eu consigo apoiar aqui próximo da axila, eu consigo apoiar bem, mas aqui a parte do cotovelo eu não consigo apoiar aqui no anteparo. Então o banco está muito baixo para minha estatura, tá? E caso ao contrário, no outro extremo, se eu colocar o banco lá em cima, lá no alto, o que acaba acontecendo? Eu consigo apoiar a região aqui do cotovelo, né? Eu consigo apoiar, mas a região aqui do braço, a parte, digamos assim, inicial, próximo à axila, eu não consigo apoiar, porque eu tenho que manter uma coluna reta, né? Não adianta eu ficar todo curvado aqui para tentar fazer o exercício. Então, mantendo a coluna reta, eu não consigo apoiar. Então, também não está muito, não tá muito legal. Então, para a gente descobrir, digamos assim, a altura ideal, é a gente fazendo uma tentativa de erro e acerto. A gente bota uma altura ali, faz o teste aí, ó, tá? Aproximei aqui da axila e consigo apoiar bem próximo do cotovelo. Pronto, essa é a altura ideal, tá? Então, geralmente, para quem tem estatura, para quem é um pouco mais alto, geralmente o banco fica lá embaixo, geralmente, tá? E para quem é um pouquinho mais baixa, geralmente o banco fica um pouquinho mais alto. Mas é aquilo, tem que fazer uma tentativa de erro e acerto para descobrir qual que é a altura ideal, e o ideal é depois você anotar no seu bloco de notas do telefone ou anotar na sua série, caso seja em papel, ali qual você botou, botei no número 1, 2, 3, geralmente tem uma numeração aqui embaixo do aparelho, é ideal você anotar para não ficar toda hora tendo que adivinhar, né, qual que é a altura do banco, beleza? Agora falando sobre o ajuste do seu corpo no aparelho, tá? Primeira ideia seria você colocar os dois pés firmes no solo, você sentado aqui normalmente aqui no aparelho, tá? E a coluna, aquilo que eu comentei com vocês ali no início, a ideia é você manter a coluna reta, que aí é aquilo que eu comentei, às vezes a gente está tão acostumado pelo trabalho, pela postura habitual de ficar curvado, né, no telefone, no computador, editando, enfim,
de ter essa postura não tão legal, de manter a coluna curvada aqui, né? Então isso não seria muito legal. Aquilo que eu comentei, a ideia é sempre, não só durante o exercício, mas até no seu dia a dia, você tentar manter uma coluna reta, tá? Peitoral estufado, coluna reta, de preferência o olhar na linha do horizonte ali, né? Claro que você às vezes pode dar uma olhada no espelho ali, ver se está fazendo certo ali, e aí depois a ideia é você voltar o olhar para a linha do horizonte, tá? Então a ideia é manter essa coluna reta, tá? Para evitar curvar. E aí, a ideia que eu comentei, agora o posicionamento do seu corpo aqui do braço, né? Aquilo que eu comentei, você apoiar o braço todo aqui no anteparo do banco Scott, tá? E o cotovelo na mesma linha do seu ombro, tá? Que às vezes a gente tem uma tendência, às vezes, de jogar o cotovelo lá para fora, tá? Equivocando um pouco nisso, ou às vezes até muito fechado, enfim, isso é mais difícil de acontecer, a tendência é maior da gente jogar o cotovelo para fora, tá? Isso não seria o ideal acontecer, a ideia seria você manter aqui, ó, cotovelo na mesma linha dos ombros, manter aqui alinhado, tá? Questão do punho, gosto de sempre comentar isso do punho com vocês, é a questão aqui do punho, de manter a mão na mesma linha do antebraço. Então aqui, ó, a ideia seria ficar, digamos aqui, alinhado. Evitar de deixar punho torto para trás, evitar de deixar punho torto para frente. Deixa o punho aqui, ó, alinhado com o restante aqui do antebraço, que seria o ideal para não sobrecarregar a articulação do seu punho, tá? Beleza, então a questão da posição do seu corpo é basicamente esse, tá? Agora falando aqui um pouco sobre a amplitude de movimento. Ah, Matheus, até onde eu tenho que descer, até onde eu tenho que subir o peso, né? A ideia seria você estar subindo até o seu cotovelo fazer um ângulo de 90 graus. Ah, Matheus, o que seria isso? Então, um ângulo de 90 graus seria a gente trazer mais... Ih, caiu o peso lá. A ideia seria a gente manter o ângulo de 90 graus, ó. Seria até formar esse ângulo de 90 graus, tá? E aí, na hora de você estica o braço quase todo, não estica o braço completamente. Então, você traz até 90 graus, né, aproximadamente aqui, e aí você estica o braço quase todo. Quando você vê que ele está esticando por completo, você volta e faz a contração novamente, né? Então você estica quase todo e dobra novamente, estica quase todo e dobra novamente. Evitar de ficar esticando a articulação no limite, né? É como se a gente fosse pegar, digamos assim, uma outra... Eu gosto sempre da dobradiça da porta, né? Ficar forçando toda hora, a gente impulsionando, empurrando a porta sempre contra o limite da dobradiça da porta. Se a gente ficar sempre sobrecarregando a dobradiça da porta, uma hora vai quebrar. A mesma coisa, eu gosto de trazer essa analogia, a mesma coisa pode acabar machucando sua articulação. Se toda hora você ficar aqui é o limite da minha articulação e com o impulso do peso você ficar no limite, soltando, isso pode te machucar, então evita. Então um movimento bem controlado, que é uma coisa que eu vou falar com vocês também sobre cadência, né? Mas na hora de você fazer a amplitude do movimento, a ideia seria você não esticar o braço todo, beleza? E aí, pegando o peso aqui, ó, que acabou caindo. E aí no caso, ó, então a amplitude de movimento é basicamente isso. Então estica o braço quase todo e dobra o outro, aí vai alternando, tá? Um ponto importante aqui, nesse que é alternado, por mais que ele vai ficar aqui embaixo, a gente vai subir um braço de cada vez, né? Que a ideia seria dessa variação de exercício a gente está fazendo alternado. Por mais que a ideia seja alternado, na hora que o braço que está aqui embaixo, que está, entre aspas, digamos assim, né, descansando ou esperando o outro braço finalizar o movimento para a gente voltar com ele não fica, que nem eu comentei para vocês ali, ele não fica estendido completamente solto. Tá? Então esse braço que vai estar, digamos assim, esperando, você deixa ele semi-flexionado, querendo ou não, dando uma certa contraída. Não deixa ele totalmente relaxado, solto aqui no banco, para não ficar forçando, beleza? Então sempre deixa ele levemente tensionado. Então, ó, você vê que eu não estou com o braço aqui solto, né? Então a ideia é você deixar ele, digamos assim, a musculatura ativa. E aí você vem fazendo o movimento aqui, alternando um de cada vez, tá? Então deixa ele sempre ativo aqui, esse é um ponto irrelevante. E a ideia também é não ficar trocando assim, do nada, assim, toda hora, tá? Então a ideia é você faz com o braço, alonga ele, traz ele e depois você faz o outro, né? Então a ideia não é ir alternando assim direto. Então você tá aqui, deixa ele levemente tensionado, né? Sobe um braço, desce. Quando o outro finalizar o movimento,
você sobe o outro e desce, né? Então fazendo um movimento controlado, né? E a cadência do movimento controlado. A hora de você contrair, geralmente ele pode ser um pouquinho mais rápido. Vamos botar de 2 a 3 segundos. Então, 1, 2, 3. Na hora de descer, um pouco mais devagar. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí vai alternando, tá? Para evitar exatamente aquilo que eu comentei. Despencar com peso. Além de forçar a sua articulação, também perde a eficácia do exercício. Tá? Então essa foi mais uma variação de exercício que eu queria trazer para vocês, de estar conseguindo fazer essa rosca invertida. Só de demonstrar para vocês aqui eu já senti o antebraço aqui trabalhando, tá? Então essa variação bem interessante ali traz um tempo sob tensão também legal, tá? Então uma variação bem legal ali, claro, sempre é importante você consultar o personal trainer que está te acompanhando. Pô, essa variação de exercício vale a pena para mim? Não vale? Cada caso é um caso, tá? Então sempre consulte um profissional de educação física. Mas se você gostou dessa explicação, dessa variação de exercício, esmaga aquele like ali para o YouTube ver que nosso vídeo aqui, que a gente está tentando ajudar, tal, tudo para o nosso canal tá sendo compartilhado com mais pessoas, né? Eles impulsionarem mais ali para mais pessoas. Se inscreva no canal para acompanhar todas as dicas. Vem trazendo quase que diariamente para vocês cada vez mais conteúdos, tá? Então se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, né? Deixa aquele comentário se você ficou alguma dúvida, se você quer acrescentar com mais alguma informação, deixa aqui nos comentários para realmente colaborar, né? Sua informação, seu ponto de vista é sempre bem-vindo. E se inscreva, compartilhe, deixa aquele like. Faltou mais um. Curtir, compartilhar, se inscreva. Enfim, vocês sabem tudo aí que tem que fazer. Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui!